hoje eu te convido a respirar fundo e mergulhar comigo nessa reflexão profunda que começa com uma pergunta que toca o âmago da nossa fé. O que realmente significa Jesus como sumo sacerdote? Já pensou que a carta aos Hebreus pode ser um dos textos mais misteriosos e desafiadores do Novo Testamento? E se eu te disser que essa carta pode revelar segredos da alma humana, da missão de Paulo e da própria identidade de Jesus como alguém acima de todos os sacerdotes? No início, o professor nos leva para o deserto da tradição hebraica, aquele espaço simbólico de provação, de crise, de transição espiritual profunda. Eles nos lembram que Moisés, Davi, João Batista e até Paulo passaram por desertos. E aí vem a pergunta que pode mexer com você. Se Jesus é o maior de todos os sacerdotes, o que isso quer dizer para a nossa jornada espiritual hoje? Assista até o fim. Deixa essa ideia ecoar no seu coração. Comente o que você já sentiu sobre isso. Você está pronto para ver a carta aos Hebreus sob uma luz que pode transformar a sua fé? E é engraçado, professor, que quando perguntavam para o Chico o que é o Espiritismo, ele falava, é Cristo de novo no meio do povo. É o Consolador prometido no meio de nós. Então essa dúvida que o povo de Israel teve que aguardar por 2 milênios, a gente vive nos nossos dias. E essa é só uma introdução, carta aos Hebreus dá para falar muito, né, professor? E eu vou passar para o senhor, porque senão fica um monólogo. Meu querido irmão Álvaro, realmente eu acho muito interessante que nós dois aqui, eu vou fazer assim o papel do promotor das ideias de Paulo, porque meio acadêmico, eu trabalho numa academia, e você fez uma colocação assim aí muito, muito interessante. Quando nós montamos nosso curso de Ciência das Religiões, uma das exigências do curso é que não pudesse existir nas bibliografias da montagem do curso de Ciência das Religiões nenhuma obra psicografada, porque eles não aceitam a psicografia como ciência. E aí foi a nossa grande dificuldade de levar, embora para a nossa alegria, a codificação de Kardec entrou como obras sem conceitos. Mas as obras, psicografias, Chico Xavier e tudo, a gente conseguiu introduzir através exatamente das monografias, das teses de mestrado, doutorado, foi onde a gente pôde, e até na obra, na parte que nós lecionamos, trajetória do Espiritismo. Aí elas entram como referência, mas não para o curso, mas para aquela disciplina especificamente. Então, ainda há dentro do meio acadêmico, onde eu trabalho, eu que sou espírita, nós que somos espíritas, trabalhamos com esses pontos. A gente vive como aquela música de Gonzaguinha, que diz a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente dizendo que não. É um choque entre o espiritual, entre a espiritualidade e a ciência. Ainda há isso, esperamos que isso, com o tempo, a própria ciência espírita possa ter penetração e vá diminuindo essa distância, porque a verdadeira vida precisa saber que não é aqui. Se fosse, ninguém viajava para o outro lado. Então, nesse ponto, eu queria trazer aqui algumas reflexões, dentro do que você começou a falar, a questão do deserto na vida do povo hebreu e do povo de Deus. Tem algumas curiosidades, você sabe, Moisés passou 40 anos no deserto para libertar, trazer o povo para Israel. Davi precisou ir para o deserto, fugindo de Saul, para compor as suas maiores belas peças do Terrilim, que é o Salmo 23. A gente sabe, conhece a história dos essênios, que se rebelaram contra os sacerdotes em Jerusalém. Eles tinham um reduto em Jerusalém, mas fugiram de Jerusalém e foram para o deserto da Judéia, lá em Qumran, buscar Deus no deserto. João, o Batista, começa sua missão no deserto da Judéia. Jesus, identificado por João, continua no deserto e vai ao monte para uma reflexão por 40 dias e 40 noites. Então, há uma força muito grande. Porque o nosso Paulo, como você bem já falou aí, foi para o deserto, lá no oásis de Idã, e é onde ficou um tempo para começar a sua missão. E eu, trabalhando com os dois lados, graças a Deus, eu sufoco o meu lado espiritual
e tenho que trabalhar com a área acadêmica, e é até bom porque você vai defender não, esclarecer o lado espiritual e vou trabalhar com a área acadêmica. A gente sabe que Paulo de Tarso foi um judeu da tribo de Benjamim, chamado Saul, que acabou assistindo ou promovendo o apedrejamento de Estevão, e aí aquilo já foi uma providência do projeto de Jesus para fazer com que ele fosse a Damasco, e aí Jesus, através dessa trajetória, chamá-lo para o seu, né, para o seu trajeto, para a sua missão. Quando eu cheguei em Tarso, na Cilícia, hoje ali perto da fronteira, aliás, Tarso já fica mais ou menos naquela região perto da Síria, já, porque dali a gente vai para Antioquia, e ali já fica a 50 quilômetros da fronteira da Síria. Então, quando a gente chega em Tarso, a gente encontra assim, uma história, por incrível que pareça, do Egito, de Roma e do próprio povo da Ásia Menor. Ali é uma confluência de 3 civilizações, porque ali aconteciam os encontros de Marco Antônio com Cleópatra. E há quem diga, até eu já vi, não sei se você já tomou conhecimento, os nossos queridos irmãos estão nos ouvindo, que a cidadania de Paulo veio porque ele nasceu em Tarso, e quem nasceu em Tarso, eu vi uma obra citado isso, era considerado cidadão romano pela jura de amor de Cleópatra com Marco Antônio, que eles tinham dito que qualquer um que nascesse na terra onde eles se amaram seria um cidadão romano. É lógico que isso é mais uma... Eu nunca acreditei nisso. O que eu sei é que a família os pais de Paulo, que vieram, inclusive, da Galileia, eles eram responsáveis. Tem obras aí hoje na Turquia que falam que eles eram responsáveis lá no grupo romano que se instalava naquela região, porque ali era um polo. Tarso era uma cidade acadêmica, tinha universidades ali, né? O grego imperava, Roma chega já depois, e diz que os pais de Paulo, eles eram tecelões ali, tinham fábrica de tecido, era quem servia todo o tecido para os soldados do Império Romano, e que Roma, por gratidão, lhe deu o título de cidadão romano, e é por isso que Paulo nasceu cidadão romano. Mas dali, ele pouco viveu, e vai a Jerusalém, ser discípulo de Gamaliel, como a gente sabe, e daí para frente, esse homem é escolhido por Jesus. Paulo de Tarso entra na nossa vida, na estrada de Damasco, mas a gente tem esse amor, eu particularmente tenho essa referência e esse amor a Paulo por causa de Jesus. Tudo que envolve Jesus nos dá força, nos dá reforço. E Paulo é aquele que eu diria escolhido pelo Cristo, não para ser discípulo, mas já para ser apóstolo. Ele já está pronto. Eu até já conversei um pouco isso com você, mas porque você, na semana passada, eu assisti a sua bela conferência aí sobre a carta de Paulo aos Romanos, não foi isso? Acho que foi aos Romanos. E quando você falava, né? Quando você falava das escolhas de Paulo, que foi chamado, né, especificamente escolhido, o cli, o vaso escolhido do alto, eu me lembrei de Jeremias, que Jeremias também foi escolhido por Deus, por Yahvé, para ser profeta das nações, antes mesmo de ser gerado no ventre materno. Então foi, assim eu diria, na primeira revelação, o grande escolhido, o grande apóstolo de Deus foi Jeremias. Naquele momento, você sabe o quanto ele lamentou a indiferença do povo. E eu digo a você, eu acho que o trabalho que a Mônica está colocando em nossas mãos esta noite é um trabalho, assim, além de ser de grande complexidade, é uma honra para mim, e eu creio que para você também, mas é um trabalho difícil de secá-lo. Porque se você for analisar do ponto de vista espiritual, Emmanuel diz assim que o Velho Testamento é um repositório de símbolos que só os grandes mestres do judaísmo podem entendê-lo, explicá-lo em sua profundidade.
porque ele acaba pertencendo ao Sod, né, que é o quarto nível de interpretação da Torá. Então, não é simples o que nos propomos, mas a gente está aqui aberto de coração para que a gente possa levantar as pessoas e entender. E Tarso, quando a gente entra em Tarso, que a gente visita o bairro judeu, que ainda está lá, a gente visita o poço, que chama o Poço de Paulo, que está lá no bairro antigo, a Judéia, da antiga Cilícia, a gente começa a receber as energias que o próprio Chico Xavier nos revelou, que todo o trabalho de Paulo que ele fez foi saudade de Jesus. E como nós temos assim uma grande saudade de Jesus, a gente se avora de falar de Paulo, porque ele foi realmente um CLI ou um instrumento do alto assim inconfundível. Você veja que nós temos, depois dos evangelistas que se preocuparam em falar da história de Jesus e dos seus feitos, Paulo fala do seu amor, da convivência direta dele como um ser encarnado, mas assistido pelos Espíritos de Jesus e de Estevão. Isso academicamente não cabe na cabeça de ninguém, porque a dificuldade da academia é o seu limite, é aquilo que é colocado entre o material e o espiritual. E a gente começa, quando vai estudar uma carta como essa, que a gente lê Emmanuel, como você acabou de ler aí, a gente começa a ver o que a academia diz, que a carta de Paulo aos Hebreus representa, assim, um livro dos mais problemáticos em solução que se pode obter no seu entendimento é a Epístola aos Hebreus. A primeira coisa que você vai ver academicamente nessa situação, por que é que Paulo, em todas as suas cartas, ele se apresenta como servidor do Cristo, Paulo, apóstolo do Cristo. E na carta aos Hebreus ele não começa assim. Então você já começa a entender, academicamente, alguma coisa difícil, né? Porque os acadêmicos dizem que até o título dessa carta é criticado. É possível, diz os estudiosos, que o título seja vinculado ao conteúdo do livro, que tem muito a ver com as coisas dos hebreus. Mas hebreus aí, que hebreus? Aqueles hebreus judeus cristãos. Como você bem colocou aí, não é aquele hebreu que depende de uma interpretação da Torá na visão judaica. Né? Você observa que a carta passa a ser uma carta endereçada aos hebreus e não aos judeus. Né? Tudo nessa carta, academicamente, Álvaro, é difícil de você afirmar. Foi endereçada ao romano ou foi escrita em Roma? Tá certo? Então, quando você quer aprofundar um pouquinho na carta, você se prende a muitas coisas que fogem aos conteúdos e às colocações que Paulo faz nas outras cartas. Porque a gente tem que tomar como ponto de partida, né, que, primeiramente, diz William Robelson Nicolai, Nicolo, que é escocês, ele diz que é a única carta de Paulo que não começa com a saudação. Né? Todas elas, diz Paulo, apóstolo, a Timóteo, a Filemão e os irmãos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele sempre começa falando que ele quem está escrevendo é Paulo, apóstolo. Mas quando você parte para a carta aos Hebreus, você não encontra isso. Tá certo? Existem alguns, por exemplo, sobre a autoria dela, Eusébio, ele começa a dizer que, primeiro, ele faz uma exclamação, como dizia Orígenes, discípulo de São Clemente, um alexandrino, né, que era discípulo de Pantaeno. Ele pergunta assim, só Deus sabe
quem escreveu a Epístola aos Hebreus. É a colocação que a Orígenes faz. Geralmente, Eusébio coloca entre aspas. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Orígenes responde: só Deus é quem sabe. E mais ninguém. Tá certo? Então, o estilo difere completamente da forma de Paulo escrever. São colocações acadêmicas. Tá certo? Essa análise, essa dissecação preliminar que eu estou colocando, elas são puramente acadêmicas. Quando a gente vai ouvir Emmanuel, que é aquele apóstolo querido, que ele parece, Emmanuel tira perfume de flores que emanam até, vamos dizer assim, flores que não são agradáveis de cheiro, que tem algumas flores dos campos que não são agradáveis, mas Emmanuel tira perfume. Ele escreve assim com um primor, com um lirismo, que parece um José de Alencar, né, escrevendo Iracema, escrevendo outras obras líricas, né, como o Guarani, etc. Mas diz, quando se fala, os autores, quando querem falar os escritores de autoria, eles dizem que é a coisa mais difícil. É você saber, baseado naquele Paulo, que se conhece, com aquela forma de escrever, tá certo? Com aquele conteúdo que ele sempre começa se colocando como Paulo, apóstolo, escravo do Senhor, em prisão, em situação aflitiva. Quer dizer, a carta aos Hebreus foge completamente disso. Aí tornam as coisas bem mais difíceis de serem colocadas, né? Porque não é possível você dizer quem escreveu, aonde escreveu, tá certo? Ele segundo Robertson, o escocês, ele diz que ele começa com um tratado, continua como um sermão e termina como uma epístola. Então você veja que nós tivemos o prêmio, na noite de hoje, de falar de uma carta assim tão, como é que eu diria, do ponto de vista acadêmico, problemática, mas esperamos que, do ponto de vista espiritual, ela venha preencher as nossas necessidades, porque a gente não está aqui para colocar areia no ventilador de ninguém, não estamos aqui para criar problema nem polêmica, estamos aqui para trazer pontos que possam ser refletidos, que a partir de hoje alguém que diga assim, eu vou ler a carta aos Hebreus, tenha um roteiro, tenha uma problemática, tenha um campo, tenha saber mais ou menos em que campo ele vai se colocar. É tanto que essa carta, ela tem 12 capítulos, o 13º é que muitos acadêmicos dizem que o 13º capítulo é que pode sugerir que se trata de uma carta de Paulo, porque lá é que você vai encontrar, lá no final, e que eles chamam, muitos escritores ou muitos teólogos classificam como apêndice essa carta, o 13º capítulo dessa carta. Então veja que nós temos assim uma responsabilidade, eu e você, e eu divido com você tudo isso, né? Porque é um trabalho que a gente vai ter que se esforçar para colocar ele num enquadramento tal que as pessoas possam ter mais condições e tranquilidade para ler essa carta. Porque o estilo dela não parece com Paulo escrevendo. Pode analisar. Por isso que a Origem disse que só Deus sabe quem escreveu. Ele não tem essa condição. Até a data dela é controversa. Porque você vai encontrar autores que dizem que ela foi escrita antes dos anos 70, outros dizem que foi depois. Depois da destruição de Jerusalém, e que veja essa carta. Como é que ela foi escrita depois da destruição de Jerusalém, se Paulo desencarnou antes? Se você vai analisar a cronologia das cartas de Paulo. Foi uma carta, segundo alguns, que veio para trazer conforto ao povo que tinha perdido o templo, que estava naquela situação difícil. E aí eu faço como você disse, eu não estou respondendo, eu estou perguntando. Quem está com a razão? Foi antes ou foi depois? Né? Foi Paulo realmente ou não foi Paulo? O porquê dessa dúvida? Por que é que existe essa dúvida? Porque Paulo nos causou essa dúvida, né? Porque ela tem um estilo
segundo os patrísticos, aqueles, vamos dizer assim, aqueles que conviveram com Jesus e foram mais ou menos contemporâneos de Paulo, porque aí entra Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João Evangelista, entra outro, mas diz que ela tem um estilo fluente e simétrico, considerável habilidade literária e bom senso estético. No entanto, Orígenes, mais uma vez, acreditava que as ideias da carta são paulinas, mas a própria epístola deixa em aberto a questão da autoria. Então, você veja que eu estou colocando... Aí eu não quero perguntar ao povo, eu quero colocar entre nós, eu e você, o que é que você, como muito mais judeu do que eu que me considero assim, um judeu de raiz muito antiga, mas no momento eu sou mais um curioso judeu do que um judeu curioso, propriamente dito, porque mesmo se eu me colocar na condição de Lodati, mesmo como Lodati, eu não vou ter a condição que você tem, que foi um ortodoxo, assim, foi um Saulo. Você hoje já encontrou seu estado em Damasco também, graças a Deus. Por isso que você está aqui, para também trazer as opiniões, né? Você que vem de lá, na história, você que está muito mais ligado ao povo hebreu, você tem mais condições de trazer mais luz para a gente, porque existem ainda autores que dizem que os autores desta carta conheciam, veja bem, as histórias da vida de Paulo, mas não narram com precisão as suas citações. São as visões. Eu estou fazendo como a história, eu estou dando aqui de advogado, né? Que o próprio Eusébio diz ainda que na sua obra História Eclesiástica, que eu acho que é o 15º volume da coleção, que ele e Jerônimo faz referência a essa carta. E ele diz que fala que muitos pensam que os autores desta carta não foi Paulo. Foi Clemente de Alexandria ou Barnabé, o sobrinho o tio de João Marcos, aquele que fez a primeira viagem de Paulo. E aí você vai encontrar as dificuldades do cano do Novo Testamento, porque o pastor de Herma e a carta de Paulo a Barnabé diz que fazia parte do cano do Novo Testamento, que já chegou a ter 29 livros. Aí a gente vai entrar por uma história sem fim, né? Mas só esses preâmbulos que eu estou colocando aqui, eu espero que já sirva de roteiro para que a gente comece agora. Eu gostaria também, como você disse, para não tornar monólogo, passar a palavra a você. Eu gostaria que você entrasse na questão de Jesus, sacerdote de Melquisedeque, trazendo um pouco de quem foi Melquisedeque, por que Melquisedeque era considerado um sacerdote de Salém, um homem que uns dizem que era de Jerusalém, outros dizem que era da paz, mas por que ele não tinha genealogia, se é tão importante a genealogia para o povo hebreu? É com você, querida. A batata está nas suas mãos agora. Não, e se a autoria da carta já era um problema, entender essa parte vai ser um caminho interessante. Então, vamos lá. É interessante que a carta aos Hebreus coloca como um dos pontos que são até um dos mais também controversos, essa questão do sacerdócio. Uhum. Porque Paulo vai trazer Jesus como sacerdote. Então, para a gente entender por que é que Paulo coloca a condição de Jesus como sacerdote, a gente vai ter que ir com muita calma, e talvez algum vão ter que rever esse vídeo e estudar de novo para que a gente possa entender. E eu vou colocar aqui, à luz da doutrina espírita, essa passagem para a gente compreender que o que Paulo está colocando sobre o sacerdócio não é diferente do que Kardec propõe. Mas nós não temos sacerdotes na doutrina espírita, então a gente vai entender
o pensamento de Paulo, a evolução disso dentro do Antigo Testamento e trazer isso para a luz da doutrina espírita. Então, vamos lá. Quem são os sacerdotes no singular em hebraico? Nós falamos Cohen ou Kohanim no plural. Então, quem são eles? Eles são uma pequena parte da tribo de Levi. O povo de Israel possuía 12 tribos. Uma dessas tribos é a tribo de Levi. E não são todos da tribo de Levi que são sacerdotes, mas é uma pequena parte. E eles realizavam o quê? Eles realizavam funções específicas dentro do templo, dentro do Mishkan, do tabernáculo, no deserto. Eles realizavam funções específicas nessas condições. Mas, por que só para a gente já começar a colocar a pulga atrás da orelha. Eram os sacerdotes que faziam, por exemplo, os sacrifícios dos animais. Eram os sacerdotes, por exemplo, que acendiam os incensos no templo e no Mishkan, no tabernáculo. Então, por que eles? Por que eram esses? E não eram todos os levitas? Por que eram esses, nem todos os levitas, nem todos os outros das outras 11 tribos de Israel? Conta o Midrash que os sacerdotes, eles eram aqueles que no período de escravidão, nos 430 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, eles eram aqueles que não deixaram de fazer circuncisão, eram aqueles que não se apegaram, não se entregaram às idolatrias. Então, em função disso, estes estariam separados em uma outra condição diferente da maior parte do povo. Mas também tem uma passagem importante, que é a adoração do bezerro de ouro. Quando o povo de Israel já saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, está no pé do Monte Sinai, recebendo a Torá, as tábuas da lei, a Torá oral, as instruções da Torá, lá, então, uma parte do povo judeu decide, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, nesses 40 dias que ficaram lá em cima, decidem fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Então, conta que os sacerdotes, eles não doaram os seus objetos de ouro, por exemplo, brincos, objetos de ouro que eles tivessem, não foram doados para que fosse constituído esse ídolo, esse bezerro de ouro. Então, eles estão em uma condição diferente do povo de Israel, do ponto de vista espiritual, nós estamos falando. Mas, quando é que passam a exercer sua função dentro do povo de Israel? Bom, quando o povo de Israel recebe as tábuas da lei, tem a adoração do bezerro de ouro, e então, no livro de Levíticos, nessa peregrinação, Moisés ordena a construção do tabernáculo. É ali que ele vai precisar nomear os sacerdotes. Aí a gente faz a pergunta, mas espera aí, se eles estavam em uma condição assim mais evoluída, e Moisés era o líder, por que Moisés não assumiu como sacerdote? Por que não foi Moisés? E a resposta é a seguinte: quando Moisés estava na terra de Midian, e ele sai para pastorear suas ovelhas, ele anda 40 dias, 40 noites, sobe em um monte. Quando ele sobe nesse monte, lá em cima aparece a sarça ardente, o anjo de Deus aparece para ele e diz assim: vá até o Egito e liberte o povo de Israel, liberte o povo hebreu. E ele fala, mas eu vou descer lá, eu sou gago. Moisés era gago. Fala para o meu irmão Arão. Arão, né, em português, professor? É Arão. Arão. Fala para o meu irmão Arão, lá que ele fala direito, eu não vou aceitar esse convite. Então, a razão de que Moisés não se tornou o primeiro, nem vou falar sacerdote, mas o primeiro sumo sacerdote, e a gente já vai falar o que é o sumo sacerdote, é porque ele negou o convite, a primeira convocação de Deus para que ele descesse ao Egito
e libertasse o povo de Israel. Por essa razão, o primeiro sumo sacerdote vai ser Arão, o irmão de Moisés. E o que faz o sumo sacerdote? No Yom Kippur, no dia do perdão, existe um local dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, dentro do templo de Jerusalém, que chama-se Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E ali, um dia do ano, ele adentrava até o Kodesh HaKodashim, até o Santo dos Santos, e ali dizia-se que a presença divina estaria, Shekhinah em hebraico. É claro que isso aqui, gente, está tudo permeado de uma linguagem metafórica, a gente precisa de fazer muitos seminários para entender isso com profundidade, muitos seminários. Em 1, 2, a gente não consegue esgotar o tema. Então, e eu também não tenho a capacidade de esgotar o tema. Então, quando esses são os sacerdotes, o sumo sacerdote é Arão. Mas como era o templo de Jerusalém? Tinha sumo sacerdote? Tinha. Mas acontece que ao tempo de Jesus, os sacerdotes não eram mais descendentes de Arão. Os sacerdotes eles compravam os descendentes de Saduceus, eles compravam o título de sumo sacerdote. E isso começa lá no ano 167, com Antíoco Epífanes, depois com a revolta dos Macabeus. Isso é instituído no ano 167 antes de Cristo. Ou seja, os sacerdotes do Templo de Jerusalém eram sacerdotes descendentes de Arão? Não. Não. Deu para entender quem são os sacerdotes? Quem é o sumo sacerdote? Só um momentinho, Álvaro, para eu ficar passado. Eu tenho três colocações aí que eu acho interessante que seja esclarecido. Primeiro, quando Moisés constrói o primeiro tabernáculo, por que ele não levou em consideração aqueles sacerdotes que já faziam as cerimônias lá no cativeiro, durante o tempo que estavam no Egito? Por que ele ignorou? Ele não disse quem é que estava realizando essa cerimônia entre vocês na hora que nós fomos libertos. Segundo, por que ele escolheu Arão, o irmão dele? Tá certo? E terceiro, por que não obedeceram a isso? E aí a gente começa, uma coisa puxa a outra, só para fechar, a gente começa a entender por que os essênios fugiram de Jerusalém, não aceitaram a corrupção dos sacerdotes, porque eles não aceitavam que eles não tivessem obedecido, porque os essênios, Jesus nunca disse uma palavra sobre os essênios. Né? É um povo que ele não cita essa classe de pessoas. E eles saíram de Jerusalém e voltaram às suas origens buscar Deus no deserto, porque eles queriam a cristalinidade da Torá. Então aí tem várias coisas que aí a partir desse momento que o sacerdote, o grupo, vamos dizer assim, o grupo religioso, né, dos saduceus, começaram a comprar isso, aí entrou a questão da corrupção, né? A questão da propina não é uma coisa nova. A gente começa a descobrir que ela já é antiga. Então, a partir daí, aí eu quero só fechar a minha pergunta, fechando uma dúvida. Quer dizer que, como eles compravam, aí é que alguns dos levitas é que votavam nele, ou ele comprava e já se intitulava, como o caso de Caifás, porque a gente sabe que Roma também interferia e nomeava o sacerdote do ano, que na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado, foi Caifás. Então eu queria que tu desse assim uma arrumada nesse teorema que eu estou jogando aí, porque eu tenho certeza que são dúvidas de muita gente, que vai auxiliar bastante a quem está nos assistindo. É justamente o que o senhor colocou sobre os essênios é parte da resposta. Quando Antíoco Epífanes ele invade no Jerusalém e ele sacrifica um porco no altar do templo, ali o templo estaria, vamos assim dizer, pela lei judaica, maculado. Os sacerdotes fogem. E é então instituído aí que os Tzadokim e o Talmud vai dizer para nós que os Tzadokim, os saduceus, eles foram um povo, eles trazem como um povo que foi convertido.
um povo que agregou o povo de Israel junto numa... Isso é o que diz o Talmud. E aí, nesse momento, nessa relação onde o templo, por determinado período, fica no domínio dos gregos, é aí que existe a possibilidade de eles comprarem a posição de sumo sacerdote. Como para Roma a religião é um negócio que tem que trazer lucro e não pode trazer dissidência, não pode trazer discórdia, porque a discórdia custa dinheiro, então Roma mantém essa condição. Então, quando a gente fala em saduceus, a gente sempre fala em uma aristocracia. Mas por que aristocracia? Porque eles tinham o poder financeiro, tinham condições melhores financeiras, mas também eram um elo de ligação do templo com o Império Romano, para que a religião não se tornasse adversa. Então, vamos assim dizer, fazia-se o meio de campo através desse sumo sacerdote, que, como o senhor falou, Caifás, por exemplo, era nomeado por Roma, e essa nomeação, o que nos indica é que era comprada, era um título comprado. Então, vamos... Acho que podemos continuar, professor? Pode continuar. Vamos, então, entender. Então, a gente tem 3 tipos de pessoas dentro de Israel, espiritualmente falando, e aqui a gente já vai colocar a luz da doutrina espírita. Tem Cohen, sacerdotes, levitas, e Israel, o povo de Israel. E no templo, como ele é dividido? Em 3 condições também. Qual? O Kodesh, o local onde se fazia o trabalho dos sacerdotes, e dentro desse lugar o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim. Um outro lugar onde os levitas faziam o trabalho de segurança, carregavam alguns instrumentos, faziam uma parte menor do serviço no templo, e o povo de Israel, que levava os animais lá para fazer, e as suas ofertas, para fazer sacrifícios. O que isso tem a ver com doutrina espírita? Tem tudo. Quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos, ouça. Mas é claro. Por quê? Nós estamos falando em 3 condições. Alguém que está fora do templo, alguém que está dentro do templo, mas fazendo alguns trabalhos, e alguém que está em conexão com o divino. Casa Mental de Calderário, capítulo 4, do livro No Mundo Maior. Primeiro andar da Casa Mental de Calderário. Sede dos instintos, dos hábitos, de tudo aquilo que não é raciocinado. Por quê? Aqui que está gravada a evolução anímica. O povo, ou seja, uma parte que tem, entre aspas, aqui é simbolismo, metáfora. Simbolismo. O povo que está mais afastado de Deus, pega os animais, aonde está gravada tudo aquilo reflexo não raciocinado, mas não só apenas reflexo não raciocinado adquirido, mas o reflexo não raciocinado, aquilo, a inteligência não raciocinada, o instinto, todos os automatismos orgânicos, está na casa mental de Calderário, no subconsciente, no inconsciente. Terceiro andar. Segundo andar, levitas. Está lá dentro do templo, mas não tem um acesso ainda ao divino. Segundo andar da casa mental. Por exemplo, no Mishkan, aonde era que se queimava gordura? Aonde se queimava gordura? No local onde os levitas trabalhavam. E o que tem a ver com gordura? Porque essa é a mesma explicação da Arca de Noé, que tinha 3 andares. A gente encontra isso repetidas vezes dentro do Antigo Testamento. Repetidas vezes. Segundo andar, a comida, a gordura, ou seja, o desafio da matéria imposto na nossa casa mental, imposto na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem o desafio de cumprir o agora, o consciente, de realizar as nossas obras agora. E no terceiro andar da casa mental, o superconsciente, os sacerdotes. Aonde está ali a presença de Deus? Mas o sumo sacerdote é aquele que entra no Santo dos Santos. Ele alcança o mais alto nível, o superconsciente. Quem quiser se aprofundar, olha, esse livro aqui, Cérebro Triuno,
de doutora Irvênia Parado, Décio Iandoli Júnior e Sérgio Lopes, vai explicar isso de uma maneira extraordinária. É um dos livros que eu cito sempre, porque ele é fundamental para se entender espiritualmente o Antigo Testamento e o Evangelho, e eles vão explicar isso até fisiologicamente, como se dá na evolução anímica. Então, a gente está falando... Me permite só uma interrupçãozinha. Sim, primeiro, claro. para dizer que os três autores aí são excelentes, né? São pessoas, assim, de alto nível científico, né? E segundo, que essa trina que você está vendo aí, essa casa de 3 andares que você está falando, o Mishkan, o tabernáculo, eu estou vendo espírito, perispírito e corpo. Representado pela, não é? A gente está vendo aí, é por isso que você, com muita propriedade, está falando, só tem tudo a ver com o espiritismo, né? Então, quando você começa a entender essa divisão que você está colocando, didática aí, muito perfeita, o sacerdote, os levitas e a turma da geral, vamos dizer assim, que é o israelita como um todo, o Bene Adam como um todo, significa exatamente a mesma coisa que nós temos. A lucidez do espírito, né? A auxílio que o perispírito dá a ele, e o inconsciente, ou aquela turma da geral que ainda age a questão é mais orgânica do que psíquica, que são os nossos corpos, dependendo do nosso espírito. Pode continuar, meu filho. Fantástico, né, professor? Maravilhoso, excelente, excelente. Então, o que é, e qual é a pergunta que a gente vai falar? Mas peraí, Paulo está sendo colocado como sacerdote na carta aos Hebreus? Não, e aí deu um choque mesmo. Por quê? Porque Jesus não é descendente de Davi? Filho de Davi? Então ele é levita? Não, Jesus não é levita. Mas ele poderia ser sacerdote pela condição da lei judaica? Não. E aí que Paulo, esse pensamento, essa engrenagem intelectual de Paulo vai construindo um raciocínio para nós, vai construindo um raciocínio. Mas ele vai falar, olha, Jesus, ele é sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque. A gente tem um versículo no livro de Gênesis e um versículo no livro de Salmos que cita Melquisedeque. Melquisedec, rei da justiça. Da justiça, rei justo. Conta que Abraão, quando ele desce e vai comprar as terras que haviam sido prometidas, para ele ainda num sentido aqui físico, a gente já entendeu que essa promessa, como explicou Gamaliel em hebraico, como já explicou Gamaliel para nós, é uma promessa espiritual. E está lá no livro de Gênesis, todos os povos serão abençoados por ti, Abraão. Todos os povos serão abençoados por ti. Ele desce e vai comprar as terras. Ele se encontra na cidade de Salém com o Melech Tzedek, com o rei da justiça. Com quem? Com Melquisedeque. E Melquisedeque vai ensinar para ele como fazer os sacrifícios, vai ensinar como adorar a Deus. Ele vai ensinar todo o contexto que seria trazido para Abraão. E depois ele coloca as mãos na cabeça, entre aspas, faz a imposição de mão, entre aspas. Isso é uma leitura minha, tá, gente? Ele abençoa é a leitura do Antigo Testamento. Ele abençoa Abraão. E aí Paulo vai dizer para nós, mas aquele que abençoa é maior. Ou seja, Melquisedeque é maior do que Abraão. É isso que ele está dizendo, Paulo. E se ele é maior, e Jesus é sacerdote de Melquisedeque, mas não igual, maior ainda que Melquisedeque, ele está numa condição indiscutível e muito superior aos sacerdotes da tribo de Levi, os Coanim. Muito superior. Mas, Álvaro, me conta uma coisa, os sacerdotes não faziam sacrifício no templo de Jerusalém? Fazia sacrifício no templo de Jerusalém. E Jesus vai fazer sacrifício? Vai.
o dele mesmo. Ele vai trazer o seu sacrifício, o sacrifício próprio da sua encarnação, com todas as suas exemplificações, numa plenificação de todo o Antigo Testamento. Os sacerdotes aspergiam o sangue. O sacrifício de Jesus não é lá a crucificação, mas é o exemplo. É a vida toda sacrificada para legar exemplos à humanidade. A aspersão, se a gente tivesse que traçar um paralelo de simbolismo, a aspersão, aspergir o sangue que faziam os sacerdotes, esse é a crucificação. Então, Álvaro, o que está sendo dito? Está sendo trazido o conceito do mais evoluído de todos, entre aspas, os sacerdotes. Mas se a gente se recordar, Jesus, quando tem a entrada triunfal em Jerusalém, ele caminha até o templo e diz, em 3 dias eu edificarei um novo templo. Esse aqui vai ser destruído, que é uma referência ao capítulo 9 do livro dos profetas Daniel, onde ali ele também diz que o templo seria cercado, destruído. Uhum. Jesus vai até o templo e fala que vai ser destruído. E eu edificarei um novo templo. Aonde esse templo? No coração dos homens. Aí a gente vai chegar em Kardec. Tá quase lá. Vamos dar uma passadinha por Emmanuel. Se a gente se lembrar, quem assistiu o seminário da Epístola aos Romanos, quando Paulo recebe a inspiração, ele ouve a voz de Jesus falando para ele escrever as epístolas, ele fala, olha, Jesus fala para ele, eu vou te inspirar. E quando eu não estiver te inspirando, Estevão vai estar ao seu lado. E ele vai trazer as minhas ideias. Agora, se a gente se lembrar, qual foi o discurso de Estevão diante de Paulo no Sinédrio? Como poderia estar em Atos dos Apóstolos? Como poderia o homem edificar templos de pedra ao Criador do Universo? Eu costumo fazer uma parábola com isso. Tá eu e o professor Severino Celestino aqui, professor, e a gente vai receber o sheik de Dubai, o dono de Dubai. Vai vir visitar a gente. E aí a gente reúne os nossos amigos, fala, vamos construir uma casa para ele, para o sheik de Dubai morar nessa casa, e a gente bota porcelanato, escolhe fechadura, bota luz de LED, luz de cristal e faz o melhor que a gente pode. O sheik de Dubai é dono de um país. Ele é dono de um país. O máximo que a gente puder fazer não é nada para ele. Quando ele olhar a casa que a gente fez para ele, vai falar, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou morar aí. Construir um templo para Deus é a mesma coisa. Deus é o criador do universo. E por ser o criador, ele não cabe no universo. Deus é muito maior do que o universo. Porque o universo é a criação dele. Como a gente vai querer colocar Deus num templo de pedra? Então Estevão fala, o templo é o coração. E aí a gente compreende que se nós temos um templo no coração, todos nós somos sacerdotes do nosso templo. E todos nós temos que realizar os nossos sacrifícios, sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar a nossa raiva, sacrificar a nossa arrogância, sacrificar as nossas dificuldades íntimas, a nossa evolução anímica ainda presa a instintos, a gente precisa de sacrificar. Presas às paixões, a gente precisa de sacrificar. Mas quem é o sacerdote? É o padre? É o orador espírita? É o pastor? Não, o sacerdote é você. Porque o templo não está fora. O templo está dentro. E no seu coração. Só tem uma pessoa que pode trabalhar. É você. Quem te inspira é Deus. Os espíritos superiores. Mas quem trabalha é você. E ele está dizendo aqui, Jesus, se os sacerdotes levitas estariam numa condição superior, ele está muito distante, muito mais evoluído do que Melquisedeque, do que o maior dos sumos sacerdotes, do que Arão, do que Moisés. Ele está muito distante. Ele está tão distante que aquele que anima o seu espírito é o Pai Celestial. É Deus. E aquele que deseja animar o seu espírito individual, você,
independente do que você fez, independente das suas dificuldades, independente dos seus caminhos, independente dos seus erros, independente das suas tristezas, independente de tudo. Quem quer animar o seu espírito e quem quer levar você a se tornar sumo sacerdote e fazer os maiores de todos os sacrifícios na sua trajetória de vida, como exemplificou Cristo. Essa proposta é individual. E assim, quando a gente vai apresentar alguém, professor, a gente não fala assim, olha, esse aqui é meu amigo, nascido no planeta Terra, e aqui que está entrando Kardec mais uma vez. Por que Kardec fala que não tem nenhum, o Espiritismo não tem sacerdote? Porque cada um é sacerdote do seu altar, no seu coração. E o que é óbvio, o que é comum a todos, não precisa ser falado. Então a gente não precisa de sacerdote no Espiritismo. Não precisa falar, olha, professor Celestino, nascido no planeta Terra. Já é óbvio, já está claro. Todo mundo sabe disso. Então, por isso, Kardec fala, olha, a gente não precisa de sacerdote. Mas Paulo, para explicar aos hebreus, se utiliza de toda uma linguagem, de toda uma construção, que só tem lógica se você é judeu. E se você entende o que se passa no Templo de Jerusalém. Eu vou jogar a bola para o senhor, porque eu já falei demais, professor. Fantástico, viu, Álvaro? Eu acho que você trouxe toda a essência do que a gente precisava ouvir, né? Porque a gente escuta tanto, a gente vai analisar essa carta e você vai ver que o capítulo 1 ao capítulo 4, ela diz que Jesus é filho na casa de Deus, onde Moisés não passava de um servo. Quer dizer, ele já é trazido por Paulo como alguém que está acima de Melquisedeque. Porque ele prepara de 1 a 4, onde ele diz que Jesus é filho de Deus, onde Moisés é colocado como um servo. Então ele está acima de Moisés. E no capítulo 5, ele já diz que Jesus foi um sacerdote maior do que Arão e maior do que Melquisedeque. É fantástico isso, né? Porque trazendo a metáfora do que você acaba de colocar aí, que a doutrina espírita não tem hierarquia, né? A doutrina espírita colocou em suas mãos, em nossas mãos, a condição de crescer ou de não crescer. Todo fora da caridade não há salvação. É o maior pilar que eu acho para quem, do ponto de vista material, constrói uma vida para o futuro. É aí que mora, o que reside toda a importância dessa doutrina. E aí você observa que Kardec, quando ele coloca isso, ele transfere para nós o entendimento, nesse momento, de quem realmente representava Jesus para Paulo. Né? E aí, academicamente, muita gente não vai ter essa visão, nem vai entender assim. Mas espiritualmente, a gente não tem a menor dúvida. Porque todo amor, todo respeito que a gente tem a Paulo é por causa de Jesus. E eu aqui faço um convite à reflexão de irmãos de outras religiões que muitas vezes até colocam Paulo acima do Cristo. Escutam muitas vezes o que Paulo diz para atender facilidades ou entendimento pessoal e se esquecem da verdadeira mensagem que está em Jesus e que Paulo nunca foi contra ela. Paulo a executou em 12.800 quilômetros de caminhada pela Ásia Menor, como ele declara na sua carta, nas suas despedidas, sofrendo, apanhando, sendo apedrejado, sendo injustiçado, e nunca desistiu, porque, segundo ele, em todos os momentos, o Senhor Jesus estava comigo. Então, a gente tem que entender a importância de Paulo nesse contexto, mas nunca esquecer a superioridade de Jesus diante de tudo isso. Então, essa carta vem nos trazer essa consciência. Se você analisar, depois dessas tuas colocações, eu acho que cai como uma luva para o espírita, para o não espírita e para o cristão entender o que Paulo quer dizer isso. Apresentar Jesus como sacerdote de Melquisedeque.
Porque se ele, veja bem, se ele prestou, se Abraão, não é, prestou reverência a ele, imagine ele que prestava reverência a Jesus, coloca também Jesus acima, como nós colocamos na nossa obra Jesus, o Messias das Nações, que ele realmente está acima de tudo e acima de todos. No planeta Terra, ele é absoluto. Ele é o maior, questão 625 do Livro dos Espíritos, o maior enviado que esse planeta pôde ter. E ele só veio por muito amor, para descer a condição que desceu. Sendo quem é, a gente, à medida que a gente vai evoluindo um pouco em conhecimento, a gente vai entender realmente o sacrifício que Jesus fez. Porque ele, ninguém tem notícia de Jesus realizando sacrifícios no templo. Ninguém nunca ouve. Ele se submetia à Torá, aos profetas, a todas as revelações. Mas no que diz Jesus naquele dia foi oferecer sacrifício no templo, não. Ele foi o próprio sacrifício, geral e amplo e restrito para toda a humanidade. Então, ele já estava acima, como você muito bem colocou, de qualquer questão de ser ou não ser sacerdote. Ele fugia a esse tipo de classificação e qualificação, porque ele está acima realmente de tudo. E é nisso que esses primeiros 5 capítulos da Epístola aos Hebreus já traz essa consciência e essa informação fantástica para nós. Professor, tem uma pergunta aqui. Eu vou ler, vou comentar e o senhor responde também para nós, né? Ok. É de Norma Sueli Reis de Menezes. Ela pergunta assim: ainda que a carta cientificamente, linguisticamente, não tenha sido escrita por Paulo, isso invalida o conteúdo por ela veiculado? Então, eu vou responder, depois o senhor também responde para nós. Ok, meu filho. A gente colocou no começo, Norma, 2 ideias. Uma, primeiro que a gente não pode falar em um consenso. Existe uma maioria dentro do meio acadêmico que diz que a carta não é. Mas existem alguns autores, alguns acadêmicos, alguns professores, pesquisadores, que dizem que é de Paulo. Então, o maior consenso é que não seria de Paulo, isso academicamente. Mas tem aqueles que dizem que é. E aqui nós colocamos que mais do que o meio acadêmico apenas, porque Emmanuel mesmo diz para nós que o maior regeneração, o maior renascimento que a gente vai encontrar na regeneração da humanidade está na educação como um todo. Então a gente colocou que Emmanuel traz para nós a carta como sim tendo sido escrita por Paulo. E a relação de Emmanuel e Paulo, ela é íntima, uma relação muito próxima. A gente vai ter oportunidade de falar em outra live aqui. Eu vou contar o encontro de Paulo com Emmanuel. Mas, então, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que a carta é de Paulo. Mas se a gente for conversar com alguém do meio acadêmico, com um pastor, com um padre, e a gente falar assim, não, porque Emmanuel falou que a carta é de Paulo, então é a carta de Paulo, não vai ter validade essa afirmação. A gente se torna, como eu falei, fundamentalista. Então a gente estuda os 2 lados da moeda e a gente aprende de todos os lados. A gente pega tudo aquilo que o meio acadêmico tem a nos dizer sobre a carta, coloca em cima de uma fé raciocinada como elementos que venham a contribuir para a gente entender essa carta, e a gente compreende que a carta seja escrita por Paulo segundo Emmanuel, no livro Paulo Estevão. Mas isso não invalida a carta. As lições são belíssimas. Elas são extremamente difíceis e tão incompreendidas que, professor, me tira uma dúvida. Quando alguém vai ser nomeado padre, é lida essa parte, uma dessas partes da carta, não é? Existe, quando a partir da tonsura,
já vai se lendo essa carta, essa colocação, para a pessoa tomar conhecimento da sua responsabilidade e do seu compromisso com Jesus. Então, olha só, né? A gente trouxe uma interpretação totalmente diferente, né, disso. É verdade. Agora, corroborando aí com o que a pergunta da nossa... É Noemi, é o nome dela? Norma. Norma, é o que eu estava dizendo no começo, eu estou fazendo o papel aqui do acusador indireto, representando a academia, mas eu sou espírita, tá certo? E quando você começa a entender, do ponto de vista que eu considero assim, entre Jesus e Paulo, nós encontramos a maior e a mais completa implantação de fenômenos mediúnicos de todos os tipos, na vida de Paulo e Jesus. Jesus dizia que eu e o Pai somos um, e Paulo dizia, já não sou eu que vos falo, mas o Cristo que fala por mim. Tamanha a sintonia deles. Então há uma comunhão, ou comum união tão forte entre Paulo e Jesus, que imagine você a transformação desse homem, um judeu ortodoxo, exigente, com o cumprimento da lei. Ele estava mais do lado material da questão do que do lado espiritual, né? E esse homem, de repente, ele disse que Jesus é maior do que Melquisedeque. Ele disse que o céu onde Jesus nos introduz é sem comparação com o antigo culto que o templo se utilizava como se fosse o encontro com Deus. E ainda disse que Jesus, ele se oferecendo a Deus em seu sacrifício sangrento, ou melhor, da forma como ele aconteceu, torna-se inúteis todos os sacrifícios do templo. Então, imagina o quanto esse homem colocou Jesus acima das questões materiais. Então, eu não tenho a menor dúvida que essa questão do lado carente dizendo que sim, dessa vida da gente dizendo que não, a chamada o evolucionismo contra o criacionismo, isso é uma briga que vai durar ainda um pouco, mas essa briga vai acabar. Como diz Kardec, a ciência e a doutrina espírita, elas não podem serem opostas. A academia ainda trabalha como fosse uma oposição ao espiritual, mas a doutrina espírita não, a ciência espírita não. E a ciência espírita, ela está crescendo cada vez mais. E aí ela vem exatamente corroborar o que Kardec diz, que espiritismo e ciência têm que caminhar lado a lado. E falando agora como cientista espírita, eu não discuto essa questão se foi ou não foi Paulo, mas o que está evidenciado aí sobre Jesus merece pleno e completo respeito de todos nós. É uma senha, é uma informação que cada vez mais enaltece esse espírito maior, como diz o Espírito da Verdade, que mais evoluído, mais perfeito, mais inigualável. Por isso que ele é chamado modelo e guia da humanidade. Então, Paulo está exatamente dizendo para nós quem é esse modelo e guia da humanidade. Não importa por quem veio a mensagem, não importa o seu conteúdo. É assim que eu vejo. Agora, professor, vamos comentar uma coisa aqui, só entre nós. É difícil essa carta. Essa é o que eu lhe digo. Essa carta foi bom porque Mônica começou a, como dizia um amigo meu, ela deu um nó no juízo da gente e agora a gente vai começar a desatar aos pouquinhos, né? Porque a gente não começou pela cereja do bolo, não. A gente começou para bater a massa mesmo e começar a preparar. Mas eu me sinto muito feliz de poder ter sido junto com você, Álvaro, porque a gente não conversou ainda sobre isso, mas eu tenho recebido muita coisa da espiritualidade com relação ao meu trabalho e o seu, e que a gente está continuando algo já iniciado há muito tempo, porque a gente tem origens mais ou menos semelhantes e futuros mais ou menos definidos ao reencontro do Cristo. E o nosso papel é exatamente esse, né? Com humildade, sem imposição, mas sempre com alguma exposição racional, como nos ensina a doutrina espírita,
a gente vai tentando trazer para as pessoas o pouco que a gente sabe, mas com muito amor, com muita vontade de que em tudo isso prevaleça Jesus, que ele realmente é o motivo de tudo isso. E agora, querido amigo, chegamos ao ponto mais impactante dessa reflexão. Jesus não foi apenas um sacerdote entre muitos, ele é o sumo sacerdote eterno, acima de todos os símbolos, dogmas e tradições humanas. Imagine o coração de Paulo, transformado pela visão de Cristo, alguém que passou de perseguidor a apaixonado discípulo, pronto a sofrer e a amar até o fim. Essa carta aos Hebreus se torna então um espelho, não de uma história distante, mas da sua caminhada espiritual hoje. O deserto não era apenas físico, era interior. Os sacerdotes não eram apenas homens, eram símbolos das partes da sua consciência que ainda buscam sentido. E ali, no altar do seu coração, Jesus te chama para sacrificar não animais, mas seu egoísmo, medo, raiva, orgulho e limites. Agora quero te perguntar com carinho: você está pronto para assumir esse chamado? Compartilhe essa mensagem com alguém que também sente o coração inquieto por mais luz. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração e se inscreva no canal para continuar caminhando nessa jornada de verdade e revelação.